Neste tutorial, vamos apresentar as ferramentas do programa Análise BIA. Esta é a sua página inicial. Na barra superior de ferramentas, ao clicar neste símbolo, é aberta uma janela onde você seleciona a cidade que quer avaliar a carta bioclimática. São disponíveis, através da pasta TRI, os diagramas psicométricos de algumas cidades brasileiras, cujas abreviações correspondem às cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, São Luís, Maceió, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Viçosa e Vitória. Para exemplificar, vamos selecionar a cidade de Viçosa. Observe que o diagrama psicométrico desta cidade aparece automaticamente. Observe que no diagrama aparecem as variáveis já citadas no anterior tutorial. Temos a temperatura de bulbo úmido, que é medida em graus Celsius e corresponde às linhas na diagonal, como essa de 15, por exemplo. Aqui embaixo temos a temperatura de bulbo seco, que também é medida em graus Celsius e correspondem às linhas verticais do diagrama, como essa de 25, por exemplo. No lado direito, temos a razão de umidade, que corresponde a quantas gramas de H2O há em 1 kg de ar e correspondem às linhas horizontais do diagrama, como essa de 30, por exemplo. Aqui temos a umidade relativa, que é medida em porcentagem e correspondem no diagrama a essas linhas em curva, como essa de 50%, por exemplo. Neste quadro ao lado esquerdo, em opções, é aberta uma janela de filtros, onde definimos qual intervalo de tempo será analisado os dados. Por exemplo, se selecionarmos o ano todo, observe que automaticamente os dados aparecem sobre o diagrama. Voltando a esse quadro de filtros, é possível definir a cor que os dados serão apresentados através deste quadro em cores. Essas cores não poderão ser definidas para o ano todo, pois elas sempre aparecerão na cor vermelha, como mostrado anteriormente. Mas, se formos selecionar o filtro máximas e mínimas, vamos escolher uma cor para esses dados. Agora, ao selecionar máximas e mínimas, esses dados serão sobrepostos ao diagrama psicométrico já existente. Mas, antes disso, você precisa selecionar o período de análise. Vamos, como exemplo, selecionar o período que vai de janeiro até abril. Observe que os dados apareceram sobre o diagrama na cor selecionada. Caso você queira limpar os dados usados até o momento, basta usar o item Limpar neste quadro e tudo que foi feito sobre o diagrama desaparece. Para entender melhor o que representa estes dados, vamos novamente escolher o filtro Ano Todo. Observe que conforme movimenta o ponteiro do mouse sobre o diagrama, os valores correspondentes à temperatura de bulbo seco, razão de umidade, umidade relativa e ocorrências variam, mas para o mesmo diagrama a pressão é constante. Como exemplo, se colocarmos o ponteiro neste ponto, temos os seguintes valores para a temperatura de bulbo seco: 19,5 graus Celsius, razão de umidade 13,3 gramas por quilograma,
umidade relativa 93,2% e ocorrências 3, para uma pressão de 101.132 kPa. O item ocorrência está relacionado ao número de pontos sobrepostos em determinado local. Assim, em algumas áreas do diagrama haverá apenas uma ocorrência. Já nas áreas mais escuras, haverá sobreposição de pontos, como nota-se aqui, por exemplo. Se selecionarmos, por exemplo, este ponto, observe que na lateral esquerda aparece um símbolo de bloco de notas denominado ocorrência. Ao clicar nele, será aberto um quadro informando os dados dessas ocorrências. Então, no nosso exemplo, encontramos 3 ocorrências que estão expostas neste pequeno relatório. As datas e horas que possuem os mesmos valores de temperatura de bulbo seco, razão de umidade e umidade relativa. Voltando aos dados do ano todo, para sabermos como eles se distribuem em relação às zonas bioclimáticas, vamos neste quadro no item Zonas, e estas aparecem sob o diagrama psicométrico. Assim, forma-se a carta bioclimática da cidade selecionada, que foi Viçosa. Observe que, conforme movimento o ponteiro do mouse sobre a carta, aparecem os dados dos pontos no canto esquerdo superior e na carta o nome da zona bioclimática, a que pertence o ponto que selecionamos. Com isso, identificamos qual estratégia bioclimática mais indicada para ser adotada no projeto. Há 10 zonas. Temos aquecimento artificial, aquecimento solar passivo, alta inércia térmica, aquecimento solar, conforto, umidificação, ventilação, alta inércia, resfriamento evaporativo, ventilação, alta inércia para resfriamento, alta inércia, resfriamento evaporativo e ar condicionado. Voltando aos dados do ano todo, o programa elabora um relatório onde há uma descrição detalhada dos dados referentes aos períodos escolhidos. Seu acesso é feito através do item Relatórios. Neste quadro, observe que neste caso temos no item Ano Todo os dias e horas consideradas nesta carta de Viçosa, com início em 1º de janeiro e fim em 31 de dezembro, período que corresponde a 8.761 horas. Em geral, temos a porcentagem de conforto e desconforto, onde ainda é detalhado quando o desconforto é por frio e quanto é por calor. No item Calor, é mostrado as estratégias bioclimáticas sugeridas em ordem de prioridade para solucionar o desconforto devido ao calor. No item Frio, mostra-se também as estratégias bioclimáticas sugeridas em ordem de prioridade para solucionar o desconforto causado pelo frio. Já em zonas, é exposto em ordem de prioridade as zonas, o que evidencia as estratégias bioclimáticas mais indicadas e em que grau de necessidade.
Em sombreamento, mostra-se a necessidade ao longo do ano desta medida. Em amplitude, está exposto as temperaturas mínimas, médias e máximas de cada mês e em que dia elas ocorreram. Caso você queira copiar os dados deste relatório, basta selecionar este item, selecionar tudo e, em seguida, copiar. Dessa forma, você consegue copiar esses dados no Word, por exemplo. Vamos copiar esses dados no Word. E assim você consegue ter todo o relatório. Voltando ao programa Análise BI, nesse item Histogramas, é representado graficamente a frequência em porcentagem com que as temperaturas se repetem ao longo do ano. Você pode retornar a carta bioclimática anteriormente trabalhada através deste item, retornar a carta. A cópia desta carta também é possível através do item copiar carta. Cópia efetuada. Abrimos um arquivo do Word e colamos a carta. Voltaremos ao programa Análise BI. Tudo isso que mostramos até então pode ser feito para os outros filtros em opções, mas antes de mostrar isso, vamos limpar os dados até o momento selecionados. Vamos nos filtros e vamos selecionar agora o filtro Médias diárias. Observe que os dados são expostos sob o diagrama. Para esse, temos o relatório, da mesma forma que o período do ano todo. Voltaremos à carta e agora voltamos aos fios. Selecionamos uma cor para os novos dados. Agora vamos escolher dias e horas específicos. Nele você define as datas, início e fim e qual o período do dia. Por exemplo, vamos selecionar a data inicial dia 1º de janeiro até dia 1º de abril, durante o dia todo. Observe que os dados aparecem sobre o diagrama. Como pode ver, a seleção de cores é essencial para não haver a mistura de dados e a melhor visualização. Vamos aos relatórios e encontramos as datas e horas específicas. Como a nossa carta possui dois dados, um correspondente a máximas e mínimas e outro a... Como temos dados que correspondem a médias diárias e horas específicas, os relatórios apresentam dois, cada um com os seus dados. Retornamos à carta e para poder analisar os outros eventos, vamos limpar. Vamos nos filtros novamente e agora vamos selecionar as máximas e mínimas, indo de janeiro a junho, como exemplo. Ok. E temos o seu relatório novamente. Vamos selecionar agora as estações do ano. Mas para poder
simplificar, vamos limpar os dados para poder analisar. Em estações do ano, você pode selecionar de 1 a 4. Por exemplo, vamos selecionar as 4. Observe que será aberto separadamente uma carta para cada estação. Para organizar isso, aqui na barra de ferramentas em janela, vamos selecionar lado a lado. E ela se organiza. Vamos fechar essa correspondente a Viçosa e deixar somente a avaliação das cartas das estações do ano. Dessa forma organizada, você consegue fazer comparações entre as diferentes estações, tendo cada uma dos seus relatórios. Dessa forma, podemos comparar os dados dos relatórios entre as 4 estações. Vamos fechar e observar que este mesmo raciocínio pode ser feito quando quisermos comparar diferentes cidades. Como exemplo, vamos selecionar as cidades de Belém, Brasília, Curitiba e Viçosa. Vamos em janela e selecionamos lado a lado. Para todos, vamos colocar o filtro ano todo. Assim, é possível comparar as informações entre as cidades. Observe as diferenças entre Brasília, Curitiba e Belém. Um exemplo de comparação, se formos em relatórios de cada um, no item geral, é possível ver qual das cidades apresenta maior parte do ano em conforto e qual em desconforto. Assim, para as 3 cidades, notamos que a cidade de Belém apresentou a menor porcentagem de conforto, enquanto que a cidade de Brasília a maior porcentagem de conforto. E assim, diversas comparações podem ser feitas com estes relatórios e suas cartas bioclimáticas. Fechamos as janelas e o programa Análise Bio também trabalha com as normais climatológicas. Ao clicar neste símbolo, você já encontra cadastradas as normais climatológicas de algumas cidades. Assim, será apresentada uma carta bioclimática com as normais que já são essas regras. Por exemplo, Bahia Blanca. Ao selecionar o item zonas, as retas representam as normais bioclimáticas sobrepostas às zonas bioclimáticas. E cada cor
corresponde a um mês do ano. Já neste símbolo, semelhante a um bloco de notas, você tem acesso a informações sobre os normais climatológicos de alguma cidade. Por exemplo, a Bahia Blanca que utilizamos agora, podemos acessar seus dados através dessa tabela, onde são expostas 5 variáveis ao longo do ano, para cada mês. Mas caso a cidade que você deseja observar não esteja nessa listagem, você pode preencher o formulário manualmente apresentado por este símbolo. E através do fornecimento desses dados é possível encontrar os normais climatológicos da sua cidade. Assim como pode ter sido observado, todas as informações que o programa Análises Bio te fornece, é possível escolher adequadamente as estratégias bioclimáticas do projeto, considerando as características próprias do local onde estará inserido, a fim de permitir um projeto adequado ao clima e que permita ao usuário situação de conforto no interior da sua edificação.